Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor, aquela paz que excede todo o entendimento e a paz que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Gente, sexta-feira passada, né, já demos o início, né, do assunto a Epístola aos Romanos, né? Nessa aula, vamos conhecer o autor, o local, data e destinatário da Epístola aos Romanos. E o ponto que nós paramos sexta-feira passada foi na epístola aos Romanos. Aprendemos que a natureza adâmica que domina o velho homem é destronada pela fé em Cristo. O império do pecado, né, quando eu disse no outro primeiro estudo, que o império do pecado, ele só é destronado, o reinado do pecado na vida do homem, ele só é destronado através da fé no Filho do Homem, ou seja, da fé em Jesus. Aquele pecado que entrou há muito tempo atrás, quando Deus ele fez o jardim do Éden, botou Adão e Eva no jardim. Isso está em 2:17, que diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus falava aí da morte espiritual, né? Deus deu uma ordem, limitou aquele casal que ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, eles iriam morrer, né? E aí o pecado, então, houve aquela desobediência, e o pecado, por meio da desobediência, ele, assim, contaminou toda a terra. E vamos aprender no livro de Romanos que esse pecado ele é destronado através da fé no Filho do Homem, que é a fé em Jesus Cristo. Sem essa fé genuína em Cristo, nenhum homem ele recebe salvação sem antes entrar no caminho, né? No caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Ele abriu essa porta. E que é possível vivermos em novidade de vida através do poder do Espírito Santo, né? E que é impossível o homem viver uma novidade de vida sem a fé no Filho do Homem, ou seja, sem a fé em Jesus. É impossível, né, que o homem ele vive essa novidade de vida. Não tem como, né, viver essa novidade de vida a não ser aceitando Jesus e Deus aí destruindo o império do pecado na vida do homem, né? E o Espírito Santo ele vai trabalhando, trazendo santificação. Aquela pessoa que aceitou a fé no Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Que ele opere, é esse poder do Espírito Santo que possibilita, que capacita o homem a amar Jesus e a se afastar das coisas do pecado para servir ao Senhor. E então essa carta, Paulo escreve essa carta como um chamado, né, aos crentes daquela época, a liberdade cristã, quando está escrito em 8:33 de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o homem ele está preso ao pecado, e só há uma possibilidade do homem se libertar do pecado e da condenação eterna, da morte espiritual eterna, só pela liberdade de reconhecer Jesus como seu Salvador e se libertar do pecado para servir a Deus em santificação. O Espírito Santo ele vai capacitando e vai reconciliar o homem com Deus, e no processo da santificação, Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando, capacitando ele a amar cada dia mais a Deus e sair, né, do caminho das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Autor, local, data e destinatário. O autor.
Há um consenso entre teólogos e biblística de que a Epístola aos Romanos é de autoria de Paulo, Romanos 1:1. O argumento que nega a originalidade desse registro não tem credibilidade entre os estudiosos do Novo Testamento. Paulo escreveu essa carta com auxílio de Técio, seu amanuense, escrevente. Isso está em 16:22 de Romanos. O costume da época permitia que o amanuense tivesse certa liberdade na redação do documento, agindo como uma espécie de taquígrafo. Com base nesse fato, alguns críticos têm argumentado a respeito da autenticidade de certas passagens da carta aos Romanos. Então, tirando aí a dúvida de muitos, né, que acredita que o livro de Romanos não foi escrito por Paulo. Foi escrito por Paulo. Porém, o amanuense Técio, ele escrevia aquilo que o Espírito Santo, ele se movia dentro de Paulo. Deus falava na boca de Paulo e o amanuense, que era Técio, ele escrevia. Agora, vamos ver aqui Romanos 16:22. Porque eles dizem isso? Romanos 16:22, ele diz: Eu, Técio, que esta carta escrevi e vos saldo no Senhor. Então, por causa desse texto, muitos pensam que a carta não foi escrita por Paulo. Mas ele disse: Eu, Técio, escrevo. Ele escrevia, mas aquilo que Paulo, ele falava, né? O Espírito Santo de Deus movia no coração de Paulo, falava no coração de Paulo, e Paulo ia escrevendo. E o amanuense, que era o ajudante de Paulo, ele ia escrevendo o que Paulo mandava. Agindo como uma espécie de taquígrafo. Com base nesse fato, alguns críticos têm argumentado a respeito da autenticidade de certas passagens da carta aos Romanos, atribuindo-os a uma autoria não paulina. Todavia, o teor de Romanos não deixa dúvida de que todo o seu conteúdo reflete o estilo de Paulo escrever, né? Eu sempre digo assim, que quando você pega uma escrita, né? Alguém escreve alguma coisa para você entende um pouquinho da maneira como aquela pessoa pensa através da sua escrita, né? Você conhece um pouco a pessoa. Então o livro de Romanos foi escrito por Paulo, porque tudo mostra, e com veracidade pelos teólogos e biblistas, que foi o próprio Paulo quem escreveu o livro de Romanos, sendo que Técio, que era o amanuense na época, ele escrevia, ditava aquilo que Paulo falava, ou seja, era a expressão do Espírito Santo na vida de Paulo. Local e data. Paulo escreveu aos Romanos, provavelmente entre os anos 56 e 57, eu já vi uma Bíblia que fala 57 e 58, mas isso é questão assim de datas aproximadamente, né? Então, o livro de Romanos foi escrito entre 56 e 57, foi escrito por Paulo, depois de Cristo, quando se encontrava na própria cidade de Corinto. Então, foi na cidade de Corinto que Paulo escreveu o livro de Romanos, capital da província romana de Acaia, no território da Grécia. Paulo permaneceu pelo menos 3 meses na Grécia, por ocasião da sua última visita a Jerusalém. Isso está em Atos 20, verso 3. O livro de Atos nos mostra que foi em Corinto, cidade grega, que Paulo montou seu centro de atividade missionárias. Em Corinto, Paulo ficou hospedado na casa de seu fiel amigo Gaio, que era um novo convertido, que Paulo tinha pregado o evangelho, e ele tinha aceitado a Jesus e ajudava Paulo. E Paulo ficou hospedado na casa de Gaio. Destinatário. Alguns intérpretes, ao escreverem a respeito da Epístola aos Romanos, a classificam como sendo de natureza antemporal. Eles não estão errados, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e, como tal, transcende as barreiras do tempo. Romanos 1:7 nos mostra de modo bem claro o destinatário da epístola a todos os que estão em Roma. Então, a carta foi escrita para os crentes de Roma, amados de Deus. Foi as palavras de Paulo: chamados, santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quem seria, pois,
pois esses todos que estão em Roma, há uma disputa sobre os reais destinatários desta carta. Alguns argumentam que Paulo escreveu para os judeus radicados em Roma, enquanto outros defendem aos cristãos gentílicos como sendo esse destinatários. Porém, Paulo escreveu à igreja de Roma, uma igreja formada tanto por judeus como por gentios. Então, a carta de Romanos foi escrito para os crentes de Roma. E eu li um trechozinho aqui que essa carta chegou para as pessoas, os servos de Deus ali que serviam ao Senhor ali em Roma, naquelas redondezas por ali, antes de Paulo ter ido para lá, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Depois, tempos mais tarde, Paulo foi para Roma para ser julgado por César, né? E continuaremos amanhã, se Deus quiser.